bem com vocês? Eu vou falar hoje com vocês sobre faculdade, sobre universidade. É uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, como é que foi a minha experiência na universidade, né? Sem enxergar, tendo que me virar. E em 2017, eu finalmente me formei. Eu sou bacharel em letras pela USP, com habilitação em inglês e português. Eu tive também uma experiência numa faculdade particular. Eu estudei 2 anos de jornalismo na Casper Libero. Então eu acho que eu consigo ver aí os dois lados da moeda, né, da educação do Brasil. Acho que dá para eu dar um certo pitaco aqui sobre as pessoas com deficiência na universidade. Todos os vestibulares são obrigados, por lei, a oferecer adaptações para as pessoas com deficiência. Para as pessoas com deficiência visual, você pode pedir prova em braille, prova ampliada, o ledor, que eles chamam, que é quando você tem uma pessoa para ler a prova em voz alta para você, que não sei porque não chama leitor, né? Não me pergunte. E você pode pedir também o preenchimento do gabarito e o tempo estendido. Não é só para as pessoas que não enxergam, pessoas com dislexia, por exemplo, não podem pedir tempo estendido. Eu sempre tive que administrar muito bem o tempo de prova. Por exemplo, que eu pedia era o ledor, o tempo estendido e o preenchimento de gabarito. Então, a pessoa lia em voz alta a prova para mim, e a gente sabe que lendo em voz alta demora muito mais do que se você estiver lendo sozinho para você mesmo, né? Então, eu tinha que me concentrar muito, tinha que estar muito descansada para não ter que ficar parando e repetindo e voltando, porque senão não tinha tempo de terminar. E esse foi justamente o grande problema da primeira vez que eu fiz o Enem. Eu cheguei lá e eles não me ofereceram um tempo estendido. Fui mandada embora da sala quando deu 5 horas de prova. E é uma coisa muito importante quando você faz vestibular e você tem essas adaptações, você tem que estar com seus direitos na ponta da língua. E naquela época, eu tinha 16 anos, eu não sabia muito me impor, né? E eu acabei ficando com uma nota bem baixa, fui bem mal. Uma coisa que algumas faculdades fazem, principalmente particulares, eu sei que elas têm feito hoje em dia, é a prova digital. Então você não faz mais a prova impressa, você faz a prova no computador, né? Isso é bem interessante porque você pode simplesmente usar um computador adaptado como você está acostumado, né? Com leitor de tela, com ampliação, com linha braille, qualquer que seja o método que você tem bastante prática e você vai fazendo a prova, lendo, respondendo e tranquilo. Eu tive uma coisa parecida com isso no vestibular da Casper Libero. Eu pude fazer a minha redação no meu notebook. Eles desligaram toda a internet, toda a conexão do meu computador. Tinha um fiscal aqui no meu pescoço me olhando. E eu fiz a redação, escrevi, e depois a pessoa que estava lendo as questões da prova para mim copiou a minha redação do computador para a folha de respostas. Foi muito prático. Outra experiência legal que eu tive foi no vestibular da PUC. Eles me ofereceram um ledor em português e um ledor só para a prova de inglês. Eles já tinham as descrições das imagens, dos mapas, dos diagramas padronizadas. Então já tinha um textinho pronto para o ledor só ler aquela descrição. Isso é muito legal, porque muitas vezes o ledor não sabe qual é o ponto de interesse ali daquela imagem. Então, ótimo, né? Em 2012 eu passei em todos os vestibulares que eu prestei e escolhi fazer letras na USP. O meu primeiro dia, gente, foi, assim, terrível. Eu assisti a minha primeira aula de linguística e eu não entendi absolutamente nada. Foi, assim, zero. E a professora falando, vocês têm que ler esse texto e aquele outro texto e aquele outro texto e uns autores que eu nunca tinha ouvido falar. E como é que escreve esse nome? Aí ela escreve na lousa, aí eu não vejo a lousa. E aí, como é que eu sei qual é o texto que eu vou ler? Foi um acumulado, assim, de coisas que eu fui pro banheiro chorar. Gente, sério. Tinha uma comissão de acessibilidade na USP. Não sei como é que está hoje, novamente. Mas tinha uma comissão de acessibilidade que, na verdade, era uma moça que trabalhava no departamento de ciência política. E ela, guerreira, pioneira, coitada, fazia isso sozinha. Ela ajudava os alunos com qualquer tipo de dificuldade que a procurassem a se virar com o que eles precisassem. E ela me ajudou em algumas coisas no começo. Ela fez algumas cópias com qualidade melhor. As pessoas me perguntam sempre, você teve algum monitor que ficava com você? Gente, não. Na faculdade não tem essa. Não tinha nem como eu pedir isso. A não ser que eu pagasse uma pessoa ou qualquer coisa desse tipo. Mas não havia necessidade. Como é que eu fiz? Eu fui num diálogo muito aberto com os professores. Então, eu chegava na sala de aula, o professor dava a primeira aula, e aí no final
eu chegava pra ele e falava, olha, não sei se você reparou, mas eu tenho deficiência visual, funciona assim assado, se você escrever na lousa eu não vou enxergar, se você colocar PowerPoint eu também não vou enxergar, mas se você me mandar o PowerPoint eu consigo ir acompanhando no meu notebook enquanto você está falando. Enfim, a gente ia discutindo maneiras de melhorar ali o meu acompanhamento, né? Eu li todos os textos, eu consegui acompanhar muito bem, eu tinha notas muito boas e deu muito certo. Na faculdade particular, a gente imagina que talvez eu tivesse um apoio maior, né? E, gente, por incrível que pareça, na faculdade em que eu estudei, não. Na faculdade pública eu tive mais apoio, tive pessoas mais abertas, mais dispostas do que na faculdade particular. Pelo menos na minha experiência. Eu não fiz estágio porque eu sempre quis seguir carreira acadêmica. Então, em vez do estágio, eu fiz iniciação científica. Na iniciação científica, você desenvolve um projeto de pesquisa, né? Então, foi o que eu fiz. Eu tinha um orientador e eu desenvolvi um projeto de pesquisa sobre a escrita de um autor norueguês muito legal chamado Karl Ove Knausgaard. A orientadora foi muito legal, ela nunca me tratou diferente, nunca me diminuiu, sempre me ajudou no que eu precisei e foi ótimo. E aí, pra finalizar, eu queria contar uma experiência recente que eu tive na Universidade de Oxford, aquela do Reino Unido, as pessoas vão lá visitar. Eu fiz um curso nessa universidade no ano passado, de um mês, um curso de verão. E aí, qual é a diferença de você ser aluna com deficiência numa universidade world class e você ser aqui no Brasil, na USP, que também é world class, mas não é tanto quanto Oxford? A grande questão, eu acho que a grande diferença é que lá eles têm muito mais firmeza. Eles já sabem do que você precisa e o que eles vão ter que fazer. Eles já, assim, o que você precisa além disso que eu já sei que você precisa, sabe? Eles são muito, muito solícitos, pelo menos na Inglaterra, eles são muito abertos, eles respeitam demais as diferenças, eles são muito respeitosos com todo mundo. Não digo que é perfeito, não são perfeitos, mas eu senti muito mais segurança para lidar comigo. A gente morava ali na universidade e eles separaram um quarto para mim no térreo para não ter que ficar com a dificuldade de subir muitas escadas e tal, e era bem perto de onde a gente tinha a aula. E uma coisa muito legal é que a gente tinha todas as refeições. Tinha café, almoço, jantar, tudo incluído, né? Todo mundo comia junto. Inclusive era um prédio que parecia Hogwarts. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Tinha aquelas mesas compridas e tal, era igual Harry Potter. Enfim, e tinha um bandejão. E o bandejão é um pouco difícil, né? Quando você não enxerga o que tá ali, quais são as opções pra você pedir, dizer eu quero esse. A pessoa fazer seu prato. E aí eu pedi pra eles me mandarem a tabela com os cardápios da semana. Então, todo dia eu já sabia o que ia ter para almoço, eu não precisava ficar me preocupando em pedir para alguém me dizer. E às vezes tem aquela confusão, não sei direito o que é isso, não sei direito o que é esse molho. Eu sou um pouco fresca para comer, então isso foi ótimo. E assim, com certeza eles estão muito mais preparados do que aqui, do que a gente. E, enfim, a gente tem que se inspirar nesses modelos, trazer essas coisas pro Brasil, né? Então, resumindo, gente, eu acho que assim, um dia depois do outro, sabe? Eu fiquei muito desesperada no primeiro dia, mas eu consegui respirar fundo e, assim, partir o problema em problemas menores até que eu conseguisse abarcar o problema todo da faculdade e ele não se tornar mais um problema. É importante você ser muito aberto, você falar eu preciso disso e pedir as coisas que você precisa. E não tem motivo para não fazer faculdade. Você achar que você não consegue fazer uma faculdade, ter uma educação melhor e, consequentemente, depois ter um trabalho melhor que te traga mais satisfação na vida, não é motivo, sabe? Tudo tem jeito. E eu espero que a minha experiência tenha inspirado aí alguém a também topar esses desafios, entender que não é um bicho de sete cabeças e que tudo se dá um jeito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, vai ter muitas novidades. Curtam o vídeo que me ajuda a divulgar. Me sigam no Instagram, o link tá aqui na descrição das outras redes sociais também. E comentem aí como é que foi a experiência de vocês com vestibular, com faculdade, quem já tá na faculdade, quem se formou, quem ainda não se formou, quem quer ter esse sonho. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima.